página de número 38, está aqui, conceitos diferentes para uma mesma obra. Acharam aí? Conceitos diferentes para uma mesma obra. Página 38. Ao separarmos os termos missões e evangelização, fazemos uma apresentação didática, né? Ou seja, para a gente aprender. Pois na prática não há como separá-los. É a mesma coisa, irmãos. Evangelização e missões é a mesma coisa, tá bom? Então não há essa questão, não, eu só quero fazer evangelismo, só evangelizar. Não tem como, é a mesma coisa. É que uma se estende, né? Mas é o mesmo propósito, intuito, levar a palavra de Cristo aos perdidos. Não há como fazer missões sem a utilização dos métodos evangelísticos. E também não se faz evangelismo sem objetivos missionários, pois sabemos que missões não estão circunscritas a outros países, ou a outras culturas, ou a lugares distantes. Antes, refere-se também ao trabalho local. Então, missão é aqui também. Isso é a missão. Só que aqui a gente chama de evangelização, porque é o evangelho local, tá? Mas é uma missão que se tem, né? De alcançar os perdidos. E é lógico, eu acho, elas separadas, eu acho que fica algo assim completo. Porque se a gente, vamos evangelizar, fazer trabalho em torno da igreja, evangelizar os parentes e tal, coisa próxima, e não faz missões, fica alguma coisa desequilibrada. Mas se a gente também quer fazer missões, alcançar outros países e ter contato com outras pessoas longe, e também não trabalha aqui, eu também acho que fica um negócio desequilibrado. Então, ou são os dois, ou fica desequilibrado, tá certo? Então é isso que a gente precisa pensar. O foco missionário. Apresentaremos a seguir alguns enfoques da obra de missões. O pioneirismo. Geralmente o trabalho missionário está relacionado a obras pioneiras, em que não há evangelho nem trabalhos da igreja. Ou seja, chegar em um local onde Jesus não foi anunciado, irmãos. Eu mandei para vocês também, logo na primeira aula, se não me falha a memória, um videozinho de 8 minutos, nem isso acho que foi, os 8 segmentos menos evangelizados no Brasil. Alguém chegou a ver também? Não. Eu tenho uma esperança tão grande quando eu posto alguma coisa que vocês se interessem, porque de fato é importante. Quando eu sugiro alguma coisa, é porque eu vi que aquilo está relacionado e vai contribuir. Então, dominar um tempinho, eu sei que é muita informação, né, irmão? E quem participa de igreja tem WhatsApp para tudo quanto é gosto, né? É o WhatsApp de departamento, é não sei o quê. E os que tem de família, então? Misericórdia, eterno Pai. É muita mensagem, eu sei que o negócio, mas assim, principalmente até o nosso não escapa disso. Até o do grupo de estudo ainda tem tanta coisa que não é relacionado, né? Isso eu brigo. Eu desanimei um pouquinho, por isso que eu não falo mais nada. Desanimei. Eu vou ver se eu tomo ânimo, fôlego, e eu vejo se incentivo os irmãos para a gente. Tem coisas que são utilidades e tal, mas tem coisas que não vai contribuir nada, só vai encher a memória, o celular e outras coisas nossas que enche também, mas a memória do celular e tal. Mas assim, tudo que eu posto em relação ao grupo de missões, ao grupo da teologia, está relacionado com aquilo que a gente está falando, geralmente, inclusive na semana, ou que na próxima aula vai ser proveitoso. Então, irmãos, eu vou postar de novo, só me lembrar. Já tem 3 coisas para eu postar. Questão do Caio Fábio, esse do 8 segmento, o que mais tinha? Não, é mais para a irmã Rita. Calvinismo do Calvinismo, então tá, me lembra, mas são 3 coisas, já. Não, aí não, vai dar um negocinho, um caldinho a mais lá, porque saiu um pouquinho, né, da proposta aqui, varão. Deixa a irmã Rita se virar lá e ela se confundir, estou brincando. Inclusive vou estar à disposição, tá, irmã Rita? Não é qualquer coisa, a gente está lá para auxiliar nesse pensamento aí também. Mas então, os 8 segmentos menos evangelizados no Brasil. Os indígenas é um. Nós temos outras culturas no nosso país. Eu não falei semana passada isso? Sobre os indígenas, que nós temos no Pico do Jaraguá. Foi na passada, não sei o Foi na passada, não foi? Na retrasada. Então falei que nós temos outra cultura dentro de São Paulo, inclusive, no Brasil e dentro de São Paulo, que são os indígenas. Aqui no Pico do Jaraguá, não teve lá umas 3, 4 semanas atrás, uma manifestação lá dos indígenas, fechando lá um acesso e tal. Então nós temos outra cultura, é outra forma de existir.
né? Outro povo, literalmente. Eles vivem totalmente diferente como a gente vive, se veste, come, educa, língua, tudo é diferente, então é outra cultura. Nós temos aproximadamente 354 tribos indígenas no Brasil, se não me falha a memória. Tribos, eu digo de etnia, não é só um tribo grupinho, é etnia, e aí tem lá cada um seus números, né, de membros e habitantes. Então 354, se não me falha a memória, só 100 e pouquinho que tem presença de missionário, as outras 200 e tanto não tem. Ou seja, esses índios, que é outra cultura e que está no nosso país e no nosso estado e na nossa cidade, irmãos. Olha, eu não estou falando de uma coisa que está lá do outro lado do oceano. Estou falando de missões transculturais que está a 40 quilômetros. É o que fica daqui o Pico de Jaraguá, né? 40, 45? Nem isso eu acho que fica. Né? Uns 35 quilômetros. Eu estou falando de 35 quilômetros que a gente tem acesso a esse povo. Olha só. Então, tem aí os indígenas, os quilombolas do Brasil, tem os quilombolas, povos que são de fato ancestrais diretos de escravos, né? Os quilombolas, os sertanejos, é um segmento menos evangelizado no Brasil. Aí nós temos os ribeirinhos, né? Principalmente ali no Amazonas e tal, aquele povo que vive às margens dos rios, os ribeirinhos. Nós temos os ricos, os mais ricos dos ricos. É difícil de ter contato. Os mais ricos, quem tem contato aí com o Silvio Santos, com os artistas e tal? Quem tem contato? Então são, né, um segmento. Os pobres, os mais pobres, outro segmento menos evangelizado. Ou seja, aqueles que vivem mesmo ainda literalmente na sarjeta, né? Moradores de rua e tal. Eu falei de 6, eu acho. Tem mais 2 aí que eu não lembro, irmãos. Ciganos também. Ciganos, isso, exatamente, é esse aí. Os ciganos também, tem mais outro, para completar os 8, se alguém lembrar. Bom, eu vou mandar o vídeo lá. Isso, tá aí, não tá? 8 segmentos, isso, mano. Se você quiser até reenviar depois pro grupo, Anderson, tá bom? Me ajuda aí, mano, porque o negócio tá fácil pro meu lado aqui não. Muita coisa para pouca cabeça. Então o que acontece? Eu nem sei, o pioneirismo, tá até perdendo a linha de raciocínio. Então o pioneirismo é isso, chegar em lugares onde ou não tem presença de um missionário, ou as pessoas nunca ouviram falar do Evangelho, ou tem pouco missionário, pouco contato lá, pelo número de pessoas que tem em volta. Aí eu fiz a pergunta para vocês, acho que na primeira ou segunda aula, é justo, irmãos, nós temos uma pessoa do nosso lado que tem a oportunidade ao longo da sua vida de ouvir muitas vezes o Evangelho, muitas vezes, e em certos lugares tem pessoas que nunca ouvirão o Evangelho em toda a sua vida. É justo isso? Desproporcional, não é justo. Então a gente precisa também se engajar nessa questão. Então tem a obra do pioneirismo, que é você se esforçar em chegar em lugares onde não tem acesso, né? Que são esses povos, inclusive, e alguns países aí que ninguém quer ir. Quem quer ir para a África? Haiti quer fazer missões na Europa. Está errado? Não. Lógico, tem a necessidade. A Europa hoje está feia. Na questão do cristianismo, inclusive, o islamismo está chegando, né? A Europa já é conhecida como pós-cristã, ou seja, já a geração que tem hoje já não é mais cristã, já não acredita em Deus e tal, o cristianismo. Está partindo mesmo disso aí, o islamismo e outras questões mais aí. Mas a Europa, Estados Unidos, pelo amor de Deus, fazer missões nos Estados Unidos, uma nação que é basicamente cristã na sua base, cultura cristã, né? Protestante, cristã protestante, eu estou dizendo, não é nem cristã católica, cristã protestante. Então, assim, a gente precisa pensar nessas questões e conhecer tudo isso aí. Um dia, um pastor, amigo meu, servo de Deus, homem de Deus, ele disse assim: André, é melhor em cada esquina uma igreja do que um bar. Isso socialmente é discutível, né, irmão? Socialmente eu disse socialmente. Estou falando do reino de Deus, estou falando para o próprio Evangelho, estou falando socialmente. Então, aí você ter lá um boteco, onde tem gente se acabando na cachaça, você tem uma igreja, então socialmente tem gente melhor na questão social, né? A gente não vai dar prejuízo para a rede de saúde, cirrose e outras doenças derivadas, né? Causar acidente, embriagado,
e outras questões mais. Então não vai dar. Então socialmente é melhor. Mas para o reino de Deus, será que é isso a visão que nós temos que ter? E aí a gente vai recorrer a 2 textos bíblicos. E o primeiro é justamente Romanos, capítulo de número, me parece que é 14, né? Romanos 14 e verso de número 20. E o segundo texto é o segundo, ou segunda, melhor dizendo, carta aos Coríntios 10:16. Então Romanos 14:20, quem achou, por favor, leia. Segundo ao Coríntios, o quê? Segundo aos Coríntios 10:16. Romanos, quem achou, pode ler, irmão. Não destruz por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas... É o Romanos 14, não, desculpa, não é o 14 não, Anderson, é o 15, o Arão, falha minha, tá? Desculpa aí. É 15, capítulo 15, verso 20. 15 e 20. O segundo aos Coríntios é 10 e 16 mesmo, mas pode ler o 15 e 20, meu irmão, por favor. Romanos. Isso, Romanos 15 e 20. É desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Olha só, o que Paulo está dizendo é que ele se esforçou para anunciar o Evangelho onde Jesus ainda não tinha sido anunciado. Senão ele ia estar fazendo o quê? Edificando sobre um fundamento de outra pessoa. Então, se já foi um missionário lá, se já tem uma obra missionária lá, se já tem uma igreja naquela rua, porque hoje é um absurdo tão grande que tem igreja em frente a outra. Quando não, e eu conheço algumas, parede com parede. Parede com parede. Eu conheço aqui três. São 3, uma do lado da outra. Quem é um Tiradentes você deve conhecer? Tiradentes ali, antes de chegar no terminal? Conhece ali não? Tem uma Universal. Tem uma congregação, não, congregação cristã não é. Congregação cristã é um pouco lá pra frente. Uma Universal, não sei se é Deus amor. É uma Universal, uma Assembleia, eu acho que é da Graça. Mas é parede com parede as 3. E elas são grandes, não são igrejas pequenininhas não, grandes. Hã? É, quando você vai chegando no terminal, né? Saiu da estrada ali de... mas ali, a estrada de Guatemi. Estrada de Guatemi que você entra no Tiradentes, para entrar no terminal mesmo, no Tiradentes. Aí você desce assim, aí tem um terminal lá da esquerda, e antes tem as 3 igrejas. Assim, grandes elas são, né? São pequenas não. Parede com parede. Mas no nosso entorno aqui deve ter muitas assim, parede com parede. Eu congregava uma igreja lá no Conquista. Um dia eu era porteiro, né? Estava lá. Eu estava cantando o hino da outra igreja, irmão. Eu me peguei cantando. Eu achei aqui, estou cantando. Era na outra, eu estava ouvindo. Um olho no peixe, outro no gato, que a gente fica na porta, né? Foi entrando no meu ouvido aquela música, o hino também. Estavam os irmãos lá, eu cantando assim, eu olhei e falei, como que eu estou? Então, que absurdo. Então a gente precisa fazer isso. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, verso 16, Paulo vai dizer praticamente a mesma coisa. Segundo aos Coríntios 10 e 16. Que coisa, né? Anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campo de outro, para nos... Não gloriarmos. É bem estranho, não né? gloriarmos Isso. do que estava já preparado. É só ler o texto bíblico, né, irmão? Que Paulo está falando, como que eu vou entrar no campo de outro e lá eu vou pregar o Evangelho e ainda me glorio de estar fazendo lá? Não, já tem outro lá. Então, as igrejas, elas deveriam, as denominações, deveriam identificar um bairro, plantar uma igreja ali, né, e ganhar. A gente vê de um mesmo ministério, de uma mesma denominação, em um mesmo bairro, um espaço muito curto, 2, 3, 4 congregações, isso está errado. A gente vê, inclusive, o esforço das igrejas para evangelizar lugares onde estão mais do que evangelizados, e onde aquelas igrejas que estão lá são mais do que suficientes. Então, na verdade, eu falei para esse irmão, socialmente é, mas não é assim que Paulo pensava, né? Então a gente precisa ter cuidado disso. Pioneirismo, chegar onde Cristo ele não foi anunciado e tal, procurar lugares mesmo que são muito mais carentes, irmão. A gente deve fazer isso, tá? Onde ninguém quer ir mesmo. Então a semeadura é o segundo ponto aqui, ó. Nesse caso não se faz como na evangelização, em que
na maioria das vezes, a preocupação em semear em uma terra, imediatamente partir para outra, né, e deixar aquela semente plantada, esperando que se desenvolva. Em missões não dá para fazer dessa forma, é preciso semear, mas também gastar tempo com o plantio. A questão aqui, esse gastar tempo, é o chamado discipulado, tá? Então, é o discipulado, onde você não é só chegar e distribuir um monte de folheto, ir lá e fazer algo esporádico. É você, de fato, se relacionar com pessoas ali, irmãos. Que é o enfoque desde a primeira aula que eu estou tentando passar para vocês. Evangelização não é o fazer, o falar, os métodos. Isso também é, porque não tem como fazer sem, né? Só que o principal não é se relacionar com as pessoas. É a gente partilhar o Evangelho. Não é repartir o Evangelho. É partilhar o Evangelho. É a gente desenvolver e criar vínculos de amizade, relações, irmãos. É isso que falta para os cristãos. Os cristãos, eles são muito sectários, muito, como que fala? Oh meu Deus do céu, quando tem um grupo assim, muito, não lembro? Você pertence a um grupo? Não? Deixa pra lá então, se eu lembrar depois eu falo. Nós somos muito de gueto, a palavra é essa. Gueto, sabe o guetozinho? A gente vive naquele gueto, não tem os guetos? Não tem os grupos? Que a gente, né, tem grupo lá de roqueiro, grupo lá, fala em grupo de roqueiro, quarta, terça-feira agora, anteontem, em uma aula lá, o irmão, ele me deu um testemunho lá, ele deu um testemunho pra gente. Ele é vendedor de uma editora evangélica, né? Editora de livros e tal, Bíblia, um monte de coisa. E ele fez a sua primeira venda lá com um irmão. Só que ele olhou assim o irmão, até então para ele não era irmão nunca, aquele cidadão. Com a Harley Davidson chegando, cheio de tatuagem, barbão, aquele típico motoqueiro mesmo. Ele olhou assim e tal, conversa vai, conversa vem. Se não estou comprando essas Bíblias, comprou 20 Bíblias lá, alguma coisa assim. Comprando essas Bíblias aqui porque eu participo de um clube lá, um clube de moto, né, que tem e tal. Eles têm um barzinho deles e tal, se reúnem. Gente boa, né, entre aspas e tal. E aí eu pego essas Bíblias para distribuir para eles lá. Evangelismo eles. E o cidadão cristão, mano, duvido que a gente olhe para o camarada aqui e ele fala, esse é um discípulo de Jesus. Pela aparência, né, porque a gente tem esse mal. E aí ele falou assim, não, mas lá eu faço a diferença. Porque lá eles falam assim, ó, fulano, quer tomar um aqui? Eu falei, não bebo não, como não? Ou não sei o que, quer fumar um? Não quero não. Eu estou ali com eles, distribuo Bíblia, evangelismo, dou testemunho. Então são os grupos, né, irmão? Então tem essa questão de grupos. E a gente precisa se relacionar, que é o que esse irmão está fazendo. Agora eu pergunto, quando que uma igreja como as nossas, na característica que tem, alcançaria esse grupo? Nunca, nunca. Jamais. Quando que essas pessoas entrariam nas nossas igrejas? Dificilmente. Mas olha o que o Espírito Santo está fazendo. Está levando a igreja lá. E um discípulo e um filho dele lá. Na nossa religiosidade, aquele cidadão não parece com crente não. Não parece, porque o nosso negócio é aparência. Se não é um dos nossos, Jesus, quer que a gente para? Não segue o Senhor com a gente, como a gente segue, não se parece com a gente. Quer que a gente proíbe, Senhor? Jesus disse o quê? Proibir? Eles não estão espalhando, estão ajuntando. Quem comigo não espalha, ajunta. Proíbe coisa nenhuma. Percebe, irmão? Né? Então, essa questão de gastar tempo em relacionamento é isso, meu Deus do céu, que é o evangelho, o evangelismo, evangelização, nada mais do que isso. Preparo específico. Conforme apresentado no livro de missiologia, que é outra matéria desse curso, né? Para fazer missões é necessário estar preparado teologicamente, culturalmente, economicamente e socialmente. A gente vai discutir isso quando for missões específicas, tá? Que a gente vai tratar uma coisa mais pontual. Preparo psicológico. O missionário vai enfrentar muitos desafios e o principal deles é a distância dos entes queridos da igreja local, pois perto ou longe terá que deixar seu contexto de vida para se dedicar totalmente à obra. E isso exige um trabalho de preparação exaustivo do missionário para que tenha condições de suportar as mudanças. Há muitas outras situações vividas pelo missionário que não apresentaremos nesse momento, né, mas lá no livro de missiologia. Então, irmãos, alguns pontos aqui que a gente deve considerar. Tudo bem, amados? Vocês têm alguma pergunta de fato mesmo, sim? Pontual? Não?
pergunta é, não vai acabar a aula que eu quero ir embora?